Com essa evolução do mercado, do marketing digital, surgem diversas perguntas, diversas dúvidas e desafios que quem está na área empreendendo tem. E, naturalmente, a gente precisa entender como melhorar esse mercado. Esse é um dos propósitos da Anamid, a Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital, que, em parceria com o Real Time 1, toda quarta-feira tem uma entrevista aqui com um dos associados para a gente falar de temas importantes dedicados a esse setor. Hoje eu converso com o Daltro Martins, que já está aqui ao meu lado. Tudo bem, Daltro? Seja bem-vindo, é um prazer te receber. Olá, tudo bem? Prazer é meu estar aqui e compartilhar conhecimento. Olha só, eu vou ler a ficha técnica rapidamente aqui do Daltro, e como eu faço toda semana, é um pouco extensa. Vamos lá, ele é CEO da produtora Estúdio 22, vice-presidente de Relações Institucionais, cofundador e coordenador do Comitê de Precificação da Anamid. Ô, Daltro, a gente conversou previamente antes dessa entrevista, até para a gente elaborar o tema que a gente ia abordar nessa semana, e foi um pouco do que eu falei na introdução do programa, que nesse mercado tão dinâmico, com tantos aspectos que surgem de uma hora para outra, e a variedade de serviços que eles ofertam, fica difícil saber como cobrar, como precificar. É também um desafio por aí? Nossa, esse é um grande desafio do nosso mercado. E até porque o digital ele tem uma característica, né? Ele tem empresas de vários portes, né? Não é que nem a comunicação tradicional, que tem grandes marcas, grandes agências. O digital ele tem desde a pequena empresa, quase o microempreendedor, até grandes agências com 200, 300 funcionários e grupos internacionais. Então, se você começa a olhar como é que o mercado se baliza em termos de custos com essa variedade de porte de empresa, tu tem uma grande gama de valores. E até fica difícil entender o que é certo, o que é errado, o que é fair, o que não é fair, e isso acaba sendo um problema quando você está licitando, quando você está num órgão público contratando serviços digitais, ou até no mercado privado, né? Quando o mercado está indo atrás de empresas de marketing digital para contratar. Então, a Anamid quer trabalhar e ajudar esse mercado a se organizar, criando critérios e parâmetros claros e bem definidos, para que a gente consiga ter referências de valores de forma justa, clara e transparente para o mercado. Para deixar claro ao nosso internauta, o que você está falando é que, no momento, não há uma tabela de precificação, não há uma regulamentação sobre esse aspecto. Não há. Isso é outra coisa interessante do digital, não existe regras muito claras. Não existe um KNAI para os serviços digitais, né? As agências hoje, as empresas de tecnologia do digital hoje, utilizam KNAIs de N outras áreas para trabalhar, né? Então, um dos pilares da Anamid é atuar fortemente em Brasília para começar a trazer mais regras e regulamentação para esse mercado, para dar balizadores concretos. Mas, realmente, hoje as regras são muito pequenas. Se a gente fala em termos de tabela de valores, talvez o Sinapro, né, que há muito tempo atrás criou uma tabela do Sinapro, que é usado pelas grandes agências, e quando veio o digital, ele criou um capítulo digital dentro desse guia de preços. Mas é um capítulo pequeno, ainda em construção, com alguns vieses mais de agências grandes, né, do que esse mercado todo que o digital traz. Então ele precisa ser evoluído, a gente tem conversado com o Sinapro para apoiá-los também na atualização desses guias. E aí, essa questão de não ter um documento, uma referência que balize essa questão, Daltro, a gente precisa se apegar às boas práticas de precificação. Como você identificar que X serviços vão valer determinada quantia, tudo isso é um desafio. É um desafio para vocês que estão aí no eixo Rio-São Paulo e que lidam com essa gama de atividades, como também para quem está distante dos grandes centros. Perfeito, perfeito. E isso é um problema, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, os preços praticados na região sudeste, que é o centro do país, que é o polo industrial, são diferentes do praticado no norte, no nordeste, no centro-oeste. Então, a gente precisa entender também essas diferenças e ajudar nessa equalização de preços. Mas o que eu costumo dizer nas consultorias que eu dou para os empresários e associados da Anamid é que precificação, em tese, não é uma ciência exata,
né? Ela tem componentes exatos, sim, custos, impostos, né? Mas ela também tem muitas coisas que são da estratégia de negócios, do mercado que você está atuando, da concorrência que você está participando. Então, tem fatores também que você precisa entender um pouco do teu negócio, né, do business, da concorrência, do teu concorrente, para a formação de preços. E essa é a ideia da Anamid, com o comitê de precificação, né, de criar referências e ajudar o nosso associado nesta formação de preços. Então, o que você está dizendo é que existe, entre vocês associados da Anamid, uma conversa para criar esse guia de precificação. O que está sendo baseado para vocês conseguirem identificar pelo menos um preço limite ou você, como você até citou, a gente vai pagar X de imposto, a gente vai ter tais serviços disponibilizados aqui. Como é que vocês estão conseguindo aferir para elaborar esse guia? Então, isso é um problema sério, porque a gente está começando o trabalho do comitê agora com diversas pesquisas, né? Inclusive, a gente está fazendo parcerias com algumas empresas de pesquisa para nos apoiar nisso. Então, a primeira coisa fundamental para a gente ter referência é quais são as competências utilizadas pelo digital. Você tem ideia? Né? A gente já listou mais de 40 tipos de profissionais que são utilizados na formação de preço de um serviço digital. A outra coisa é segmentação. Tem empresas que são ditas full service, que entregam desde a produção de sites até campanhas de mídia. Tem empresas que são mais focadas, né? Então, você tem custos diferentes de tributação, de operação, de profissionais para formar esses preços. Então, nós estamos começando o trabalho por um estudo amplo das competências necessárias para a formação de preço, que atuam no mercado digital, e qual é a média salarial e remuneração que essas competências têm. A partir disso, isso vai ser trabalhado com pesquisas de mercado com associados e não associados, a gente vai ter uma base de profissionais de custos para começar a trabalhar as boas práticas de precificação, né? Que são as técnicas de acordo com o porte da empresa, o regime tributário, o tipo de mão de obra, porque isso é uma coisa que mudou bastante. Antes a gente tinha o clássico CLT, né? Ainda tem o CLT, só que a pandemia e o próprio digital trouxe algumas modalidades diferentes, a terceirização de mão de obra, o contrato PJ, né? Parceria entre empresas que prestam serviços entre elas. Então a gente vai ter que estudar também os tipos de empresa e modelos de operação para conseguir criar indicadores que vão ter preços de venda desses serviços. Então tu vai ter classes de serviço e portes de empresa regionalizados para criar uma referência de preços para cada mercado, né? E isso é outra coisa importante, a gente não quer criar uma tabela de preços, a gente quer criar valores referenciais para que cada região tenha, né, como olhar para aqui e dizer, olha, isso aqui está mais próximo da minha realidade do que qualquer outra tabela. E aí ele vai começar a trabalhar os seus preços em cima de uma referência validada e organizada pela Anamid. Esse aspecto que você falou sobre ter noção dos valores que você precisa cobrar, isso vai ser natural, porque, de uma certa forma, a gente percebe hoje que as agências... Houve vou usar um termo que os geólogos usam com muita frequência, um crescimento explosivo de agências de estratégia de marketing digital nos últimos anos, em especial nos últimos 2 anos no Brasil, Daltro. E muitas dessas agências, elas não conseguem nem ter um preço base para os serviços que estão ali ofertando aos clientes. E às vezes não tiram nota, e isso é ruim para o mercado, porque você não profissionaliza. Tem todo esse aspecto também que precisa, eu vou usar um termo, aculturar essa parcela do mercado? Perfeito. Isso é um trabalho forte que a gente quer fazer também, aculturar. Como você disse muito bem, o mercado digital, ele criou muitos profissionais. Hoje em dia, se você faz um curso no Google, um curso no Facebook, né, estuda um pouquinho na internet, você já se considera um profissional de mídia, né, um profissional de mídia digital. Isso é uma meia verdade, né? A gente tem que cuidar isso também. E é por isso que os preços são tão díspares, né? Você tem preços muito baixos e preços muito altos. Você tem que entender a referência.
como você mesmo colocou, tem gente que não emite nota, que não paga imposto, que não tem uma infraestrutura, que não tem licenciamento de software da forma correta. Então você passa a não ter custos que uma empresa estruturada tem. Então é natural que esses preços acabem sendo preços muito diferentes um do outro. Então, a nossa ideia é aculturar realmente o mercado, mostrar para o mercado que, quando o preço é muito baixo, desconfie, né? Porque você pode estar contratando serviços de uma qualidade talvez duvidosa, de uma empresa que não está estruturada, e você pode ter problemas ali na frente com isso. Né? Mas isso é um trabalho de médio e longo prazo, porque você precisa atuar nesse mercado, e isso é uma coisa legal e, ao mesmo tempo, preocupante para o digital, porque você criou um volume de empresas muito grandes. Hoje, se a gente tem uma ideia, o número de pequenas empresas, entre MEI e pequena empresa atuando, é mais de 70% do mercado digital hoje, né? De pequenas empresas atuando nichadas em algum tipo de serviço, né? Empresas estruturadas. É um volume altíssimo, né? Altíssimo, altíssimo. Né? Então, empresas estruturadas, que são limitadas ou maiores, né? com estruturas, com sedes bem estruturadas, ou que participam de algum grupo maior, ou até um grupo internacional, é na casa de 30% a 35% do mercado. A maioria dessa cauda longa são de pequenas empresas, ou até o famoso que eu costumo brincar, do eu presa, né? Aquele cara que está lá na casa dele, por algum motivo qualquer se demitiu, ou a pandemia proporcionou que ele ficasse em casa, e ele virou um fornecedor, um empresário dessa área, às vezes nem formalmente, né? Ele é um freela que presta serviços para várias empresas e acaba sendo uma mão de obra muito utilizada nesse mercado. E nesse aspecto eu vou lembrar de uma coisinha que você falou lá atrás, que é o fato a gente tem a opção hoje de contratar através da empresa, da pessoa jurídica, aí eu vou falar da pejotização, e às vezes essas empresas, essas pequenas empresas, às vezes elas não têm estrutura, de fato, nenhuma, elas acabam franqueando, né, terceirizando tudo aquilo que ela tem de demanda de serviço, às vezes não tira a nota, ou se tira uma nota é só para um profissional, e até porque ou a empresa contratante está exigindo, mas a realidade é muito essa, às vezes nem os equipamentos necessários para prestar esse serviço se tem. E aí tem um fator que você, nas suas consultorias, a gente conversou muito sobre isso, você fala, que é esse eu empreendedor, ele acaba tendo dificuldade de conseguir algumas metas, de atingir alguns objetivos, né? Como produzir melhor, ele não tem essa noção, de como ter os melhores resultados. Tudo isso está dentro do escopo da Anamid de mostrar ao mercado que é possível conseguir esses resultados desde que você esteja de fato engajado no mercado de marketing digital profissional. Perfeito, é isso mesmo. Então a gente quer, a partir desses estudos que a gente está fazendo e dos associados que vão chegando, como eu te falei, a maior parte são de pequenos empreendedores, né? A gente dar este apoio a esses empreendedores no seu crescimento e organização. Porque a parcela que consegue chegar num nível, né, estruturado também é pequena. É aquela história, muita pequena empresa quebra antes dos 3 anos. Né? Ela não consegue evoluir exatamente por essa dificuldade que os empreendedores têm de se organizar. Eu costumo dizer que o empreendedor, ele não é um exército de um empreendedor só. Ele não tem todas as competências necessárias para construir e estruturar a sua empresa. Ele pode ser muito bom em alguma competência, mas não é bom em outra. Então, eu sempre falo nas consultorias, tenha sócios. Né? E tem que ter sócios complementares às suas competências. Tem um cara que entende de finanças, tem um cara que entenda de negócios, tem um cara que entende de operações. Faça esse grupo e estas competências juntas vão fazer a empresa crescer e se estruturar. Porque senão ele não consegue, ele está lá envolto na sua operação técnica e ele não vai dar atenção à parte administrativa, organizacional, tributária para fazer a coisa crescer. E o que a Anamid tenta fazer é apoiar esse empreendedor que está nesse dilema, né, que está passando por esse problema, apoiá-lo, dar alguns treinamentos, dar algumas consultorias, fazer um grupo de networking com outros empresários que ele possa trocar para que ele consiga crescer nessa jornada de empreendedor com menos dor, né? E que ele tenha mais chances de chegar a uma estrutura profissional de empresa do que a maioria dos
dos empreendedores que não são associados ou não se apoiam numa entidade como a Anamid. Em síntese, o que o Daltro está falando é até bom reafirmar. A gente, em nenhum momento desse nosso bate-papo, a gente está criminalizando as pequenas empresas dedicadas ao setor do marketing digital. Pelo contrário, o que o Daltro está fazendo dentro da Anamid, assim como a Anamid, é tentar atrair essas empresas para dar a ela o que ele mencionou nessa última resposta, que é a oportunidade de ter um apoio, de estar ligado a uma associação que represente e que dê a esses empreendedores a oportunidade de crescer, mas de uma forma profissional. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. A gente está aqui para apoiar o empreendedor, porque todo empreendedor, ele está ali, está tentando fazer da forma correta, da forma mais certa possível. O que às vezes acontece é que ele não consegue, né? Por não ter estrutura, porque não tem apoio, e muitas vezes porque não tem conhecimento. Né? Então, o que a gente tem feito é disponibilizar a ele esse conhecimento de forma mais fácil, né? Menos custosa e menos dolorosa. Né? Agora, é claro, esse mercado digital, e a gente vê o tempo todo, né, golpistas tentando fazer financiamentos, né, dos idosos com a parte do consignado. Isso não adianta, né? O mercado está aí, o digital tem um lado bom, né, mas ele facilita também, às vezes, para quem não conhece muito esse mercado, cair em alguns golpes. E aí também ajuda no aculturamento de como se proteger desse tipo de coisa. Daltro, para a gente caminhar para o fim desse bate-papo, a Anamid tem diversas atividades que desenvolve, as redes sociais dela estão disponíveis para que as pessoas possam ter noção do conteúdo que está sendo oferecido, mas um dos fatores que eu sempre converso com os associados é que a Anamid ela é uma associação nacional do mercado de indústria digital, mas que está receptiva a outros segmentos, afinal, hoje em dia, nesse mundo que a gente enfrenta, mundo de inteligência artificial, tudo caminha nesse segmento da digitalização dos serviços disponíveis e das empresas que estão aqui no nosso mercado. Perfeito. A Anamid, ela se considera uma entidade que ela atua no ecossistema digital. Né? Então, o que quer dizer o ecossistema digital? Toda empresa ou profissional que de alguma forma contribui para esse mercado, né, ele pode ser um associado da Anamid, ele pode contribuir. Isso é tão rico que gera uma troca imensa entre o grupo de associados e colaboradores da Anamid. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, na área de advocacia. Se um escritório de advocacia ou um advogado atua fortemente no segmento digital, no direito digital, ele pode ser um associado à Anamid, porque ele vai contribuir e trocar com os associados no tema que ele é especialista, assim como LGPD e outros temas interessantes. Então, o bom é que a gente trata esse segmento como um ecossistema que precisa se integrar e trocar para crescer. E isso tem funcionado muito, nós estamos fechando agora em setembro 1 ano de entidade, né? Nós vamos ter uma comemoração desse 1 ano, e isso tem funcionado muito bem, os feedbacks que a gente tem tido, tanto do mercado, que é nosso parceiro, como dos associados que já estão na entidade, que essa troca tem sido muito rica e muito valorosa para os negócios deles. Que bom, porque isso fortalece o mercado, isso faz frente a decisões políticas que às vezes são necessárias para que fortaleça o setor, e uma associação que se fortalece nesse calibre consegue ter um posicionamento, marcar presença diante dessas decisões que, um momento ou outro, são tomadas. Ô, Daltro, quero te agradecer, obrigado mesmo. Deixa o seu contato para quem estiver interessado em falar com você sobre uma consultoria, sobre uma possibilidade de tirar uma dúvida. Por favor, fique à vontade. Perfeito. O meu e-mail, né, é daltro.martins@anamid.com.br. Então, o pessoal pode ter contato por ali. Lá no site da Anamid tem todos os meus contatos também. Meu LinkedIn, quem procurar por Daltro Martins, me acha fácil lá. Né? E o meu celular, se quiser deixar aqui também, não tem problema, né? Acho que é importante, é o 11 95064 0437. Então, todos esses contatos, vocês podem me achar e trocar ideias comigo quando quiserem. Daltro, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite do Real Time On para falar conosco. Te agradeço, volte sempre assim que tiver novidades, viu? Obrigado, prazer foi meu, compartilhar conhecimento e estar aqui ajudando esse mercado digital a crescer e se fortalecer. Fica
Meu abraço a todos que vão assistir, né? E se quiserem trocar uma ideia, é só entrar em contato. E seja um associado da Anamid, né? Entre lá, danamid.com.br, conheça mais um pouco da entidade e se achar que vale a pena, faça a ficha de cadastro, os valores são super acessíveis e venha participar desse ecossistema muito rico para crescer o seu negócio. É isso. Obrigado. Vou pedir para você ficar na tela só um instantinho. Eu ainda quero falar com você, Dalton, enquanto eu me despeço aqui do nosso internauta. Você, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe à vontade esse conteúdo e inscreva-se em nosso canal no YouTube. É o Real Time 1 Play. Até a próxima.